Essa é a sexta e última semana que eu vou compartilhar com vocês sobre este tema. A nossa fé sempre será provada. Eu espero que eu tenha mostrado para vocês a realidade deste assunto. Eu espero ter mostrado para todos vocês o quanto isto é verdadeiro. Que vocês não devem acreditar em alguém que diz, mas Deus não prova ninguém, Deus é amor. Porque Ele é amor, Ele faz isto. E eu já dei a vocês uma série de referências nesse sentido. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 27, versículos 13 e 14. Este é um salmo de Davi. E como valeria a pena estudá-lo, meditar nele. Mas nesta noite eu vou pegar os dois últimos versos, quando ele finaliza a sua poesia, a sua canção. Pois se vocês não sabem, o livro dos Salmos era um inário, correto? Era um inário. O povo judeu costumava cantar essas canções. Na cultura judaica, as canções não são como na nossa cultura, onde existe uma métrica e a rima. A valiosidade da poesia judaica está nos seus pensamentos, nas suas verdades, na sua celebração a Deus. Os primeiros hinos da igreja cristã eram baseados nos salmos. Cantava-se muito canções dos salmos. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, aconselhando aos cristãos, diz que haja entre vocês pessoas que cantem salmos e hinos, cânticos espirituais. O que significa cânticos espirituais? Cânticos que exaltem, que celebram a grandeza de Deus. Mas hoje a igreja preferiu cantar canções que falam de vitórias pessoais. E isso representa muito, porque isso mostra um estado de mente, de alma. Nós estamos nos afastando de Deus. Porque quando só falamos de vitória neste mundo, nós estamos nos assemelhando a pessoas que ingressaram na igreja para confundir a mente dos irmãos. Dizendo que Deus quer dar tudo de bom para as pessoas. Eu creio que Deus dá tudo de bom. Mas nem tudo de bom que Deus quer nos dar está aqui nesta terra. Ele quer que nós confiemos em algo muito importante. Que existe uma vida eterna, existe uma vida depois daqui. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Não várias vezes. E depois da sua morte, vem o juízo. O dia que você morrer, o dia que eu morrer, o dia que nossos olhos se fecharem nesta terra, nós compareceremos perante Deus para sermos julgados. Pelo bem e pelo mal que nós fizemos em nossas vidas. Vida depois da morte, só na eternidade. Para cá não volta, porque o próprio Deus diz
que essa terra será totalmente destruída, purgada pelo fogo. Essa ideia de que você morre e volta para cá é antibíblico. Não é verdadeiro. Deus fará muitas coisas na sua vida, muitas mesmo. Antes de você partir desta vida, você ainda verá a graça de Deus agindo a seu favor intensamente. Mas é necessário que você tenha os pés no chão. Que você entenda que às vezes Deus, Ele não dá as coisas que nós queremos no momento que desejamos. Às vezes Ele nos coloca num compasso de espera. E vocês vão entender isso. Versículos 13 e 14, em Salmos, no Salmo 27. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. O que ele tinha certeza, meu querido? Ele tinha certeza que veria a bondade do Senhor onde? Nesta terra. Como ele trata Deus aí? Senhor. Sabe o que significa isso? Dono. Uma pessoa que tem Deus como dono, não ousa viver sua vida pelos seus próprios instintos. Ele sempre vai conferir os seus desejos com os desejos de Deus. Nós não somos donos de nada. Nós não somos donos de nossas roupas, de nossas casas, de filhos e de nada. E então, qual é o conselho que Davi dá no final deste salmo? Ele diz o quê? Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Em algumas versões antigas aparece a palavra esperar. Mas a palavra no hebraico é confiar. É uma confiança baseada no quê? Repare o versículo 13. Ele expressa algum desejo? Leia de novo você. Ele expressa algum desejo? Sim. Qual é o desejo? Ver a bondade de Deus ainda nesta terra. O que você pensa sobre este desejo? Qual era a situação de Davi? Você não precisa ser conhecedor da Bíblia, mas só me diga em uma palavra mais ou menos, como que você acha que Davi estava se sentindo ao dizer isso? Se você reparar bem, se você dar uma olhada no versículo 12, você vai perceber. Ele faz um pedido a Deus, qual é? Não me entregues nas mãos dos inimigos. Por que ele pede isso? Porque eles estão fazendo duas coisas. Primeira, eles estão mentindo. E a segunda coisa, ameaçando. Correto? E então ele vem com o versículo 13, que expressa o quê? Uma esperança, um desejo, uma ansiedade. Ele espera confiantemente ver a ação de Deus na sua vida. E eu pergunto a você,
o que você está esperando? O que você está desejando? Davi não tinha certeza se Deus iria entregá-lo ou não aos seus inimigos. Mas ele pediu. Afinal de contas, ele era um homem escolhido por Deus. Tinha promessas de Deus na sua vida. Deus tinha planos e ele conhecia os planos de Deus. Davi sabia que era um rei escolhido por Deus. E sua vida não estava sendo executada na terra, sua missão, sem nenhum valor, sem nenhum propósito. Ele está vivendo pelas razões de Deus, pelos alvos de Deus. Eu não sei quais são os seus desejos. Mas se os seus desejos não se afinam, não se ajustam aos princípios, valores, padrões, verdade de Deus, então esqueça isso. Mas se você tem desejos elevados, e você os apresentou diante de Deus, não tente fazer com que eles aconteçam pela sua própria força. Aprenda a orar e a confiar que Deus irá dirigir sua vida. E se for o plano de Deus que você alcance determinadas coisas, você verá como Deus irá trabalhando enquanto você faz a sua vontade. Por isso que Davi, no versículo 14, diz: o quê? Confie no Senhor. Em que tempo verbal está este verbo? No imperativo. Você acredita que Davi está sendo influenciado pelo Espírito Santo? Lembra da semana retrasada que eu falei que Deus nos prova através das suas ordens? Aqui está uma ordem. Você ainda não viu o que você deseja e o que Deus deseja para você. Mas o que Deus pede? Confie no Senhor. E ainda mais, diz o quê? Tenha fé e coragem. E então Davi diz: confie em Deus, vírgula, o Senhor, o dono, aquele que tem todas as coisas sob seu controle. Então, eu gosto muito de uma frase que Max Lucado disse: precisamos ser pacientes, mas não ao ponto de perder o desejo. Devemos ser ansiosos, mas não ao ponto de não sabermos esperar. Uma pessoa que é paciente e deixa de desejar, ela se torna o quê? Uma pessoa passiva. Uma pessoa ansiosa ao ponto de não saber esperar é uma pessoa impaciente. E aí, há uma outra frase que eu quero que vocês leiam comigo, de Luc de Clapier, que foi um moralista, ensaísta e escritor francês. Devia ser um daqueles homens durões na sua época. E ele escreveu assim que a paciência é a arte de esperar. Para ele é uma arte.
Porque o homem faz um esforço tremendo para ser paciente. Mas ele não consegue obter realmente o espírito da paciência. Porque paciência é um fruto do próprio Espírito Santo. Na vida daquele que permite que Deus trabalhe no seu coração. Vocês estão comigo? Então, nesta noite, eu quero tentar terminar esta reunião perguntando como Deus prova a nossa fé. Nós vimos, Deus prova a nossa fé por meio das dificuldades, ordens que Ele nos dá. Ele nos prova através do dinheiro, porque muitas pessoas dão dinheiro nas igrejas, mas sem generosidade. Dão por obrigação, por teste. Já vi gente dizendo assim, bom, se Deus abre as janelas dos céus, eu vou dar uma oferta. E como não abriu janela do céu nenhuma, ele já não dá mais. Porque na verdade, ele não é uma pessoa generosa. Ele não entendeu o que significa isso. Tem muita gente no ministério servindo a Deus, o que é uma vergonha para essa turma, que não são sequer dizimistas e ofertantes. Como é que uma igreja pode pregar a verdade do Espírito de Deus e da palavra de Deus com ministros que não são generosos? É impossível. Esta igreja sempre estará aberta para ataques do inferno. Pode ter certeza do que eu digo. Então veja só, nesta noite, Deus prova a nossa fé quando esperamos por Ele com paciência. E como esperar é uma prova. Eu faço uma pergunta, por que nós não gostamos de esperar? Eu vejo pelo menos 3 motivos. O primeiro deles é que é desagradável. Imagine você ficar numa fila. Aquilo é odioso, detestável, enfadonho, desconfortante. Você fica em pé, esperando a sua vez. Que me leva a pensar no segundo fator, o tempo. Por que nós não gostamos de esperar? Porque nós ficamos sempre pensando, tempo é dinheiro. E aí diz, quanto tempo isso irá levar? E isto me leva a um terceiro ponto. A intolerância. Então, aí já existe uma vazante ou uma variante. Pessoas que são de um nível de escolaridade um pouco mais elevado, contestam esperar em filas. E até preferem contratar pessoas para pegarem fila por elas, para elas. Já o pobre está acostumado. Para ele é normal. Até eles saibam, hoje eu vou lá no banco, vou ficar na fila lá, tá? Ou não é assim? Para as pessoas de classe média para baixo, pegar uma filinha, está tudo bem, faz parte. Mas nós precisamos considerar
essa nossa inquietude em relação a esperar. Nós precisamos todos aqui, se possível, concordar que esperar não é nada gostoso. Quem concorda comigo? Levante bem alto a sua mão. Quem não levantar, eu vou perguntar por quê. Ok. Então, esperar é um negócio enfadonho, chato. Toma o tempo da gente. Quando você vai a uma agência bancária, você já viu o tempo que você perde? Hein? Sim ou não? Uma vez eu fui no Poupa Tempo com o Natan. Chegamos lá, fomos rapidamente atendidos. Mas depois, para tirar uma fotografia, que não podia ser trazido de fora, ficamos 1h30 para tirar uma foto digital, que você tira e imprime. Eu estava ficando louco. É só se colocar na frente de uma câmera e alguém fazer assim, ó, clique, e mandar o arquivo para a impressora. Porque aquela câmera já está configurada para uma determinada impressão, num determinado papel. 1h30 para um clique. Quando levamos a foto, resolveu na hora. Foi rápido. Mas aquele fotógrafo, terrível. Até surge, por causa desse clique, uma brincadeira. Quantos de vocês sabem quantas pessoas estavam na Santa Ceia de Jesus? 13, não é? Jesus e os 12. Então tinha 14. O fotógrafo. Então, veja só, 1h30. Eu fiquei desesperado. Eu queria sair de lá, porque estava complicado. Então, primeira coisa que nós temos que aprender, que nós aceitemos o fato da seguinte realidade: esperar faz parte da vida. Por que eu digo isso? Quanto tempo nós levamos para nascer? 9 meses. Você chutando a barriga da sua mãe, dando soco para todo lado, querendo ver a luz do sol. E para o pai e para a mãe, 9 meses são uma eternidade. Ou não é? Não é, Ju? Hã? Quem mais está grávida aqui? A Vera? Como é que vai chamar o seu filho, Ju? Hã? Guilherme? Guilherme Ronaldo? Guilherme Otávio. Parece o nome de imperador romano. E o do Fausto? É o Thomas. Já é um nome estrangeiro. Tem mais alguém grávido aqui? O Natan? Eita! Como é que vai chamar seu bebê? Letícia. Então veja bem, nós temos 3 mamães aqui, futuras mamães. Fora aquelas que estão na penumbra, né? Então veja só. Nós temos aqui o Guilherme,
o Thomas e a Letícia para vir. Nós sabemos que levará um tempo determinado. Aquele tempo, ou às vezes um pouco menos. Mas é uma eternidade esperar. É um cuidado, ou não é? Depois que vem o bebê, quanto tempo leva para andar? 1 ano, 1 ano e pouco. E para falar? Para se comunicar. Não é negócio de bobó, papai, não. Comunicar. Quanto tempo leva? 2, 3 anos. Quanto tempo leva para pedir presente? Um minuto. Pois só falar, pronto. Já começa a pedir. Ou não é? Quando você era criança, você não ficava ansioso pela realização das promessas de seus pais com relação ao que eles lhe prometeram dar, oferecer como presente no Natal ou aniversário? Hã? Por isso, vocês pais têm que tomar muito cuidado ao fazer promessas para os seus filhos para tentarem domá-los. Vocês não devem fazer promessas e não cumpri-las. Você destrói o caráter de seu filho e a confiança nele em você. Lembre-se, Deus não age dessa maneira. Deus não faz promessas para pessoas como se faz dentro das igrejas por aí. Isso é um absurdo que nós estamos assistindo. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar, ou no que eu estou compartilhando, porque existem princípios importantes. Se você fica prometendo para o seu filho, ele está inquieto, fala assim, se você ficar quieto eu vou te dar isso, e depois você não dá, você está criando um trauma nessa criança, uma insegurança. Ele perde a confiança em você, e ele passa a duvidar de Deus. Porque você, pai, é o espelho de Deus para ele, é o reflexo de Deus para ele. Então tome cuidado, não faça isso. Se você não pode dar, não diga nada. Vocês estão me entendendo? Não prometa nada. Não tente educar dessa maneira, porque vocês vão criar problemas. Agora, se nós esperávamos dos nossos pais certas promessas, e no tempo da juventude, da vida adulta, o que se espera nessa vida? O que um jovem espera nessa vida? Hã? Nada. Arrumar um namoro, estudar, se formar e ter muito cascalho. Fala. Pode falar. Você falou casar. Carol, você falou casar ao lado do Alfonso? Espera a Portuguesa chegar na primeira divisão. Certo? Então, então veja só. São desejos, aspirações. E na idade adulta, qual é o desejo? Se você tem filhos, pode falar. Criar os filhos, dar sustento, amparo, condições
aos filhos. Não é isso? Que mais? Hã? Então, isso, dar condições educacionais, mas só isso, o que mais? Oi? Que eles sigam o caminho de Deus por meio da palavra do Senhor, que eles sejam filhos de Deus, servos de Deus. Não são aspirações legítimas? Que mais? Vocês não têm aspirações? Hã? Não consegui ouvir. Amar, cuidar, que eles percebam o amor verdadeiro dos pais, não é? Mas só por filhos? O que mais? Hã? Lá vem a Marlene sem vergonha, ó. Quer ver? Ensinar os filhos a ser corintiano. Então, veja só. E com relação a cônjuge? E com relação a cônjuge? Vocês não aspiram nada? Fazer o seu marido feliz, estável. Mas só as mulheres têm aspirações? Oi? Ser um bom pai? Ser um ótimo marido? Fala. O que ele falou aí? Não entendi. Os homens estão desesperados. Então, mas o que vocês esperam, homens? Na vida conjugal? Tá difícil, hein? Mas você espera do Roger o quê? Ser casado com ele? O Roger está esperando um cônjuge. O Roger, quer dizer, está esperando uma namorada. Né? É. Então, o que você pode esperar de si para o seu cônjuge? Algumas pessoas estão alimentando só a ideia, eu quero que o meu cônjuge suma. Mas qual é a ideia que você está tendo agora? Seria, por exemplo, estabelecer com firmeza, em raízes sólidas, o seu casamento? Aprender a aplicar as verdades de Deus dentro do seu casamento? Ou não? Sim, porque eu estou falando? Então, e na velhice? A morte. Que nada. No Brasil nós tratamos a velhice com pouco caso, com desdém. As pessoas de mais idade, desculpe usar o termo velho, mas com carinho. As pessoas mais velhas deveriam ser tremendamente respeitadas como são nos países asiáticos. Gastão, você tem que exigir respeito da Marlene, né? Então, então você vê como é que são as coisas. O que um velho aspira? Hã? O cartão do idoso. O bilhete único. Agora melhorou, você pode tirar pela internet isso aí.
Então, agora, o que um velho aspira? Ter uma vida não com tantas doenças. Não é isso? Menos dores. Agora, o que ele aspira? Ainda que tenha dores, que a sua vida seja o quê? Útil. Seja útil para as pessoas. Como é bom você poder sentar com uma pessoa mais velha e dar carinho para ela. Porque nós tratamos as pessoas mais velhas neste país como se fosse um animal da rua. Achamos que é perda de tempo conversar com uma pessoa mais velha. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia fala de nós respeitarmos. A senhora cala a boca, certo? Fala, meu bem. Pera lá, a senhora vai falar aqui. Pera, deixa eu tirar meu óculos, que ele cai quando eu puxo esse trem. Pera lá, fala bem aqui, ó. Aqui, ó. A Graciela gosta dos velhos, ela faz tudo para os velhos. Não existe pessoa igual a ela. Viu? Ela é excelente. Cadê a Grazi? Ela nem está aí. Tá aí. Tá lá. Eu te chamo de velha porque eu nunca vou ficar velho. A Graziela trata bem os velhos por causa do marido dela também. Então, eu nunca vi uma pessoa receber tantos elogios que nem você, hein, Graziela? Deus abençoe. E não é à toa que Deus está abençoando a vida de vocês tremendamente. Aproveitem o momento. Sejam fiéis sempre. Então, uma pessoa mais velha, ela almeja ser útil. Ela quer servir a Deus. E não existe oportunidade para essas pessoas servirem a Deus? Claro que existe. Sempre existe. Um escritor irlandês também, chamado Jonathan Swift, ele perdeu um pouco a paciência com a humanidade e ele escreveu essa seguinte frase: como é possível esperar que a humanidade ouça conselhos se nem sequer ouve as advertências? Pelo tom de suas palavras, eu vejo que ele também era um moralista. Como as pessoas que rejeitam advertências receberão bem conselhos? A Bíblia é um livro de conselhos. As histórias da Bíblia são histórias que refletem para nós o quê? Conselhos. Ou não é verdade? Mas se nós não gostarmos das advertências de Deus, que tipo de gente nós seremos, se não impacientes? Ou não é verdade? Agora, a nossa natureza humana odeia esperar, odeia. Observemos a nós mesmos quando estamos nos aproximando de um sinal. E aqui em São Paulo nós chamamos de farol. Você reparou que quando você vem com o carro, você procura definir qual dos dois que estão parados que irá sair primeiro? Ou não é verdade? Você fica olhando como é que os dois chegam no farol. Se um chegou de mansinho e o outro chegou... opa, é esse aqui. E de repente esse camarada está ouvindo alguma música ou um pensamento.
e ele não sai e o outro sai. Um dia, eu estava numa outra igreja e tinha um pastor lá. Ele era muito novo, ele já morreu. E um dia ele estava com o carro atravessando a Avenida Pacaembu, atrás de um Mercedes. E então, o senhor da Mercedes não saiu. E ele fez pop, pop. E o homem olhou no retrovisor e o homem parou. Ele pop, pop. O homem abriu a porta do carro, tirou da cinta um 38 e disse: faz popó de novo. Ali nós temos o quadro de duas pessoas impacientes. Você já tentou dar uma seta para entrar, pedir passagem para entrar à esquerda na marginal? Você viu a educação que as pessoas têm? Eu pergunto para você, o que você irá perder com um carro de 2 metros e pouco, 3 metros, sei lá, que entra na sua frente? Que tempo você irá perder? Nenhum. Mas você aperta, aperta, aqui não vai entrar. Quem já não fez isso? Eu já fiz isso. No tráfego nós não temos paciência. E na fila do ônibus, dos trens, bancos, padarias, do metrô, você já viu como as pessoas entram nos vagões dos trens no fim da tarde? Eles não querem saber se existe uma pessoa idosa, nada. Eles entram como verdadeiros animais. A porta é desse tamanho e aquele enxame de pessoas assim. Outro dia nós pegamos o trem aqui, eu e o Natan, tranquilo. Você viu aquela mulher? Nas estações eles colocaram aquele para entrar um a um, não é? Uma cerca. Uma mulher andando para lá da linha amarela, enquanto o trem está ainda em movimento. Simplesmente para passar na nossa frente. E eu disse para o Natan, ainda falta educação em algumas pessoas em São Paulo. Ela ouviu. Falei alto. Porque nós não podemos ser passivos. Porque quando você é passivo, brasileiro é passivo demais. Você já viu quanto de fura-fila existe em fila brasileira? Ou não? Você está na fila assim, a pessoa vem com o celular. Tá, tudo bem. E entra lá. Com a maior cara de pau. Faça isso em outro país e você vai ver. Alguém se aproxima e diz, senhor, por favor, lá atrás. É assim que funciona. Aqui se fura a fila com a maior tranquilidade. Você já viu na padaria? A pessoa entra na padaria, vai pegar 5 pãozinhos. Você vai perder ali 3, 4 minutos. Mas é um desespero. Ou não é? Tudo isso porque nós odiamos esperar. O pai odeia esperar que o filho melhore. Você odeia esperar que o cônjuge melhore. O filho odeia esperar que os pais melhorem. E vivemos nesse impasse. Nós somos impacientes ao extremo. E alguém chegou ao ponto de declarar que a paciência é a forma menor de desespero. É uma máscara de virtude. Porque o ser humano
tenta se fazer paciente, mas não consegue. O nosso mundo está muito rápido, muito ligeiro, e nós não conseguimos nos tornar pacientes. Mas o incrível é que a impaciência te leva a males terríveis, a estresses profundos, te leva a sentir raiva, a não aceitar pessoas, te leva a ficar frustrado. Você olha e diz, mas por que nossa situação não melhora? Às vezes Deus está segurando alguma coisa e você quer que seja feito porque você quer. E então você começa a meter os pés pelas mãos. Você se esquece que é governado por Deus. Você se esquece de buscar o reino de Deus. Você se esquece que a paciência é uma ação do Espírito de Deus na sua vida. Que o mundo tem uma ideia de paciência. Mas eles se conservam dentro de 4 paredes, é como se fosse uma bomba relógio. A paciência que o Espírito Santo dá, gera outras coisas. Por isso que Paulo diz o seguinte em Romanos 12, versículos 11 e 12. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. E ele diz, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Por que ele está falando para orar sempre? Para que você receba da fonte o quê? A ação do Espírito de Deus, o quê? Paciência, força, perseverança. Para que você possa suportar os sofrimentos, porque nós temos aprendido que Deus prova a nossa fé através de sofrimentos, dificuldades. Mas enquanto você está esperando que algo aconteça na sua vida, o que você tem que fazer? Ficar enclausurado? Preste atenção, pessoal. Ficar enclausurado? O quê? Servir a Deus. Eu estou indo de baixo para cima. Você tem que servir a Deus. E como é que você serve a Deus? Com o coração cheio de fervor. E isso tudo serve para quê? Para que você trabalhe para o reino de Deus com entusiasmo. E não seja preguiçoso. Mas então, Walter, o que é? É isso. Você tem sua atividade. Você quer que Deus faça algo na sua vida. Enquanto você espera Deus agir, se Ele te falou sobre algo ou não e ainda não fez, o que você tem que fazer é servir a Deus onde você está. Servir a Deus na sua igreja, aprender a discipular, ensinar pessoas, a cuidar de pessoas. É você aprender a ser um servo de Deus no local onde você trabalha. Ajudar pessoas, aconselhar bem. Manter o clima em ordem, em paz. Aprenda a não jogar pessoas contra pessoas. Mas ajude as coisas a se manterem num clima de amizade. Além do mais, o livro de Hebreus diz: vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Ninguém recebe o que Deus promete sem paciência. Você acha que alguém fazendo uma corrente de 9 dias, no 9º dia você recebe o que Deus quer? Você está determinando que Deus faça alguma coisa?
Você começa a determinar que Deus tem que fazer isso e aquilo, onde nós estamos com o nosso juízo. O autor sagrado diz: vocês precisam ter paciência. Primeiro, para fazer a vontade de Deus, enquanto vocês esperam o que Ele pode fazer. A ideia é essa. Tem gente que diz: coloquei nas mãos de Deus, e vive de qualquer jeito. Não ora mais. Não participa de um grupo pequeno, não cresce, não se desenvolve, não serve a Deus, não trabalha para Deus. Isso está errado. O que essa pessoa pode pensar em receber de Deus? Nós estamos vendo textos que Deus não ensina que Ele vai dar coisas para qualquer um. Eu poderia colocar no seu colo dezenas de outros textos bíblicos, mas não há tempo suficiente. Por isso, em segundo lugar, enquanto esperamos pelo Senhor, sejamos perseverantes no trabalho de Deus em nossas vidas. Perseverantes, sim, no trabalho de Deus em nossas vidas. Perseverantes em permitir, em nos sujeitarmos, em submetermos ao trabalho dele. Sempre que Deus diz: vou realizar algo na sua vida, primeiro Ele começa a trabalhar em nossas vidas. No livro de Tiago está escrito o seguinte: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz o quê? Perseverança. Muito bem. Perseverança é uma ação do Espírito dentro de nós. E ainda diz que essa perseverança seja o quê? Perfeita, isto é, próspera, abençoada, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros e que mais? Corretos, que mais? Não falhando em nada. Uma pessoa que entra numa corrente, um pastor que diz para você: faça essa corrente, ou então, dá uma oferta aqui, está aqui o endereço na televisão, 5, 6 bancos. Então, põe lá e Deus vai abençoar a sua vida. Eu pergunto, quando você dá um tipo de oferta, isso cheira o quê? Ganância ou generosidade? Por que ganância e não generosidade? Porque você está barganhando. Gente, eu fico pasmo com esses cursos de repreender demônios em setores do céu. Tem gente que ensina que ao meio-dia tem o diabo do meio-dia. A cada 3 horas tem um diabo para infernizar a nossa vida. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina você a sentir-se feliz em meio às situações difíceis. Precisa acabar com essa história dessas pessoas místicas em nosso meio, enchendo a nossa cabeça como se a vitória fosse simplesmente destruir um pobre coitado de um demônio que já está mais arrasado do que qualquer um. Porque ele já sabe qual é a sentença dele, é inferno. E Jesus já nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você não tem nada que ficar buscando buracos negros no mundo espiritual. Conhecer nomes de demônios. Você precisa conhecer a estrutura do inferno. Não, senhor. Você precisa conhecer a falta de estrutura da sua fé.
Você precisa conhecer a falta de conhecimento que você tem acerca da graça, do poder de Deus, do senhorio de Deus. Quando você conhecer o poder de Deus, você vai buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. Não tem medo. Ele diz lá, essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros. O que é ser maduro? Paulo diz assim, quando eu era menino, falava como menino. Uma criança, quando aprende a falar, o primeiro instinto que ele tem é dar. Ou não é? Tira o brinquedinho da mão, o chocalho, aquela tranqueira que faz barulho. Tira da mão dele. O maduro, ele aprende a compartilhar. Maturidade na Bíblia tem a ver com generosidade. Tudo na Bíblia tem a ver com generosidade. Nós compartilhamos nossa fé. Quando eu disse domingo passado, vocês que são jovens, que estão sempre duros, será que não dá para guardar 5, 10 reais por mês? No fim do ano você tem um dinheirinho para comprar um presente para uma criança que nunca teve um presente na vida. Ou não poderíamos fazer isso? Isso é generosidade. Mas eu já dou para Deus, está muito bom. Você não é generoso. Você barganha. Deus espera que nós sejamos generosos e corretos. Que a nossa vida agrade a Ele. Deus espera olhar para nós e encontrar dentro de nós um desejo profundo de fazermos o que agrada a Ele. E quando nós fizermos algo que é errado, que nós possamos pedir perdão a Ele e aguardar suas bênçãos, seu perdão, sua aceitação. Muita gente diz assim, Deus manda poder sobre mim, eu quero poder, quero poder. Você não vai ter poder nenhum. Quando Jesus falou que nós expulsaríamos demônios através de jejum e oração, a palavra jejum ali não significa você ficar sem comer, mas significa você aprender a se negar. Você a dispensar a si mesmo. E orar. Não adianta uma pessoa orar dizendo, Deus, eu preciso de poder, eu preciso de coragem. Se você não está fazendo algo menor, como Deus pode dar algo maior? Se você não lança alicerces na sua vida, sobre o que você vai construir? Que tamanho de construção você vai colocar em um terreno sem alicerce? É impossível. Walter, mas eu quero que lá em casa está uma bagunça, eu quero que meu marido mude, minha mulher mude, meu filho mude, meus pais mudem. Todo mundo quer. Mas o que é que Deus está fazendo em sua vida primeiro? Para que você comece a mudar. E através de você tocar pessoas lá, mas isso leva tempo. Então você não quer ter paciência. Eu quero que você saiba uma coisa que eu tenho descoberto ao longo dos anos. Que geralmente Deus nos faz esperar sobre algo que nunca desejaríamos aguardar. Você deseja algo e diz, Senhor, em nome de Jesus, me atende. Sim. Só que você vive essa agonia durante dias, meses, anos.
Davi disse: não me entregue nas mãos dos meus inimigos. Mas ele sempre estava vendo o inimigo por perto. Saul sempre esteve na cola dele. Davi foi chamado para ser rei, depois veio o seu filho, Absalão, que queria matá-lo. Um exemplo do que eu estou falando é o próprio povo que Deus tirou da terra do Egito. Vocês conhecem a história. Deus disse: vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. E eles saíram para o deserto. Oba, vamos para uma terra. Sabe quantos dias de viagem duraria aquilo tudo? 3 a 4 semanas. Sabe quanto tempo durou? 40 anos. Para você atravessar a península do Sinai a pé, 3 a 4 semanas, um mês e meio, você atravessa. Levou 40 anos. Por quê? Porque eles apenas queriam chegar a um lugar que eles sempre desejaram. Porque tinham os sonhos mais astronômicos do mundo. Tipo dessas músicas: ninguém vai matar os meus sonhos. Não, Deus mata num instante. 40 anos. Os sonhos de Deus não morrem, mas os meus, Deus estraçalha. Gente que escreve sem conhecer a palavra de Deus ou sem pensar. Eles foram chamados por Deus para ingressar numa terra. Você acha que Deus iria pegar um bando de gente e jogar dentro de um espaço geográfico, sem leis, sem normas, sem valores morais, sem princípios de sociedade? Pois é justamente isso que vocês não reparam, mas que nós estamos fazendo com a igreja. É a reunião da manhã, da tarde, da noite. Não vamos formar a igreja, não. Vamos fazer reunião de libertação. Entra um povo, sai um povo, entra um povo, sai um povo. É um bando de gente que entra ali, sem lei, sem princípios morais, sem princípios de sociedade cristã, sem valores da verdade. E você ainda tem a pachorra de chegar para mim e dizer: mas eles estão falando de Jesus. Uma ova. Vocês estão tremendamente enganados. Isso que vocês têm não é bondade, é ignorância. Vocês desconhecem a palavra de Deus. Vocês não conhecem o poder de Deus. Vocês não conhecem nem a Jesus para falar uma coisa dessa. Vá se converter. Crie vergonha e se converta. Deus está querendo formar um povo em nosso meio. Veja como é difícil quebrar o coração de pessoas mesquinhas. Quando eu falei domingo passado sobre dízimos e ofertas aqui, vocês pensaram que eu ia cobrar? Não, eu coloquei um peso muito maior sobre vocês. Vocês têm que olhar a conduta, se vocês são generosos ou não. É isto que Deus está olhando. Porque tem pessoas que dão ofertas pensando que Deus vai abençoar e não vai nada. Se você não tem um coração generoso. Algumas pessoas até nem quiseram aparecer. Como é difícil você tentar explicar a palavra de Deus para as pessoas. Deus quer formar uma igreja com princípios, com ordem, decência,
com aperfeiçoamento moral e espiritual. Mas nós estamos o tempo todo rejeitando a ideia, porque nós não queremos conhecer plano nenhum de Deus, e não queremos entendê-lo também. O que nós queremos é que Deus nos livre, como que aqueles homens queriam que Deus nos livrasse das garras dos egípcios, que Deus nos livre da pobreza, que Deus nos livre do sofrimento, que Deus nos livre da tristeza, que Deus nos livre da dor, que Deus nos livre do mau patrão, que Deus nos livre do filho endemoniado, que Deus nos livre disso e daquilo e de tudo. E nós sabemos que Deus nos coloca em situações que às vezes não queremos. Veja o que Moisés disse ao povo, lá em Deuteronômio 8. Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos. E entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. O que Deus pede? Vocês conseguem ler lá ou não conseguem nem ler também? Tenham cuidado de obedecer. Esse é o ponto básico. Tenham cuidado de obedecer. Mas eu grifei, para quê? Porque a obediência leva ao quê? A uma finalidade. E neste ponto, qual era a finalidade? Para que pudessem o quê? Viver. Tornarem-se o quê? Mais numerosos. Para que pudessem entrar e tomar posse do que Deus havia lhes dado. Deus deu a esta igreja uma missão. Sabe o que Deus diz? Obedeçam aos propósitos que eu dei a vocês quando os escolhi. E se vocês obedecem, vocês vão viver. Vocês vão experimentar o poder da vida. Vocês vão se tornar mais numerosos. Vocês vão entrar em terrenos com tanto poder e vão tomar posse onde eu os coloco. É isso que Deus está dizendo. Você não conquista vitórias por metodologia humana, por maquinações humanas. Se você acender uma vela aqui, Deus te dá aquilo lá. Se você não raspar o sovaco, Deus vai te abençoar. Se você não rapar a perna, não pintar a unha, então Deus aí Deus vai te derramar do céu mesmo. Cuidado. Se você der tanto, Deus vai te dar o dobro. Isso é mentira. O que Deus quer é que você obedeça. E aí continua. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova. O que Deus fez? Humilhou e os pôs às provas. Para o quê? Para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. E esse pensamento nós devemos fazer o quê? Lembrar. Você tem que ter em mente, quando você vai orar dizendo assim: Deus, o Senhor não realiza nada na minha vida. Lembre que às vezes Deus vai permitir que você passe por situações difíceis. E você, se for impaciente, você vai tomar decisões erradas. Você vai escolher caminhos errados. Porque você é egoísta, como eu sou. Percebe que o tempo todo nós temos que estar nos colocando debaixo do poder do governo de Deus. Você vai educar mal seus filhos, você vai ensinar seu filho a ser egoísta, como você é. Ou então você vai destruir sua família pelo seu egoísmo.
Eu espero que vocês estejam aprendendo algo. E Deus sempre vai nos humilhar. O que é humilhar? Ele vai nos colocar numa situação em que nós estaremos limitados em nós mesmos. Não temos como agir, não saberemos como agir, como resolver. E então nós esperamos nele. O apóstolo Paulo, mais tarde, falou um negócio que eu vou falar. Eu já me empolguei aqui. Terceiro lugar, que nós confiemos na bondade de Deus, enquanto esperamos por Ele. Isaías disse o seguinte: como gostaríamos que tu rasgasses os céus e descesses, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Elas seriam como a água que ferve em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama e tremeriam de medo diante de ti. Ah, como nós gostaríamos que isso acontecesse conosco também, não é? Oh, Senhor, tu sabes que eu estou desempregado. Como eu gostaria que o Senhor agora abrisse 10 portas e eu escolhesse a melhor. E os meus inimigos que zombam de mim iriam ver que o Senhor é Deus, que está me dando o melhor. E eles vão dizer: está vendo? Veja, Senhor, se o Senhor não agir assim, eles vão se converter ou não vão? O apóstolo Paulo diz: quem é que pode dar conselhos a Deus? Ah, se Deus fizesse do jeito que eu quero, estava resolvido. Quantas pessoas não iriam ver o poder de Deus na minha vida, e então eu ia falar: está vendo? Está vendo? Mas Deus não age como nós queremos. E então Isaías continua: quando fizestes coisas maravilhosas que nós nem esperávamos, tu desceste do céu e as montanhas tremeram diante de ti. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti. De um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Acho que vocês não estão entendendo. Isso é maravilhoso. Primeiro ele diz assim: seria tão fácil se o Senhor mandasse uma carta, né? Ó, emprego meu filho aí que eu sou Deus, tá? Às vezes você encaminha uma pessoa num lugar e o camarada apronta mais do que o diabo no céu. Não é? E então você começa a lembrar das coisas que Deus fez na sua vida. Quantas vezes você nem imaginava que Deus estava fazendo algo por você. Você estava com seu foco num lugar e Deus começou a agir em uma área que você nem imaginava. Ou não é? Fala a verdade. Uma vez uma senhora chegou para mim e disse assim: Walter, eu entrei nessa igreja com uma raiva do meu marido, dos meus filhos, queria que tudo lá viesse o fogo do céu e queimasse eles. Que não adianta mais. Mas de repente, ainda não aconteceu nada com eles, mas aconteceu comigo. Alguma coisa mudou dentro de mim. Eu não sou mais a mesma pessoa. Às vezes tem pessoas que chegam aqui e dizem: eu entrei nesse lugar para receber uma oração, para resolver um problema. Eu tinha meu foco em outro lugar, mas de repente, quando eu estava ouvindo a palavra de Deus, quem mudou fui eu.
Aquilo que você estava ensinando me fez tirar o foco de mim mesmo e olhar para Deus e perceber o quanto Ele estava querendo trabalhar na minha vida e conseguiu trabalhar porque fui permitindo. Às vezes você nem imagina o que Deus está fazendo. Deus, enquanto você espera por Ele, Ele está trabalhando nos arredores e preparando a sua vida para uma determinada situação. E você fica dizendo, Deus não me ama, Deus me abandonou. Ele não abandona ninguém que confia nele, não está escrito lá? Ele sempre age em favor daqueles que confiam nele. E agir em favor não é ficar solucionando problemas, significa que Ele está iluminando, abençoando, ensinando, fortalecendo. Deus não é solucionador de problemas, Ele te ensina a solucionar. Quando não tiver jeito, Ele faz um milagrinho. E milagrinho de Deus é abrir mar vermelho, é multiplicação de pães e peixes, coisa pequena. Para Ele é pequeno. Você tem que aprender a ser adulto. Imagine aqui, Pai, esse povo não quer aprender a palavra. O Senhor está pedindo que eu ensine para eles um negócio que eu sei que eles vão ficar chateados. Sabe quem fez isso? Moisés. Deus, esse povo não para de reclamar. E você? Vai lá e faz o que eu mandei você fazer. Deixa eles comigo, que eu vou acertar com eles. Eu vou conversar com eles. Às vezes você vai se deitar, pode ser até hoje, e uma palavra de Deus começa a crescer dentro de você, lá na sua cama. Mas vamos terminando. Paulo diz alguma coisa sobre isso no Novo Testamento, em 1 Coríntios 2,9, quando ele fala, porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Isaías disse o seguinte, será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa. Deus não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados Ele dá novas forças. E enche de energia quem? Os fracos. Até os jovens se cansam. E os moços tropeçam e caem. Que são fortes, rígidos, musculosos, cheios de energia. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águia, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Os que esperam no Senhor sempre renovarão suas forças. É isso que ele está dizendo. Os que confiam, os que esperam, os que o aguardam com confiança, recebem sempre novas forças, renovação. Gente que chega para mim e fala assim, como é que você está? Estou esperando. Você está grávida? Não.
Estou esperando em Deus. Esperando o quê, meu filho? Ah, não posso falar. Mas o que você está fazendo enquanto espera? Está aqui, desanimado, parado. Não sei nem onde ir. Isso é jeito de esperar? Me dá licença. Isso não é jeito de esperar. Quem espera em Deus tem forças renovadas. Quer servir a Ele. Quer amá-lo. Quer amar sua obra. E tem mais. Quem espera no Senhor não enxerga a vida por baixo. Enxerga por cima. Com a visão de uma águia. E quando tem que andar nas trilhas, nos caminhos, nas veredas, nas estradas da vida, ele vai andar. E se precisar correr, vai correr. E mesmo andando, correndo, ele não perde as forças. Ele não vai se cansar, porque Deus vai renovando suas forças a cada dia. Deus prova a nossa fé dessa maneira. Para com essa história de querer resolver os seus problemas simplesmente num passe de mágica. Deus quer reconstruir você, a mim. Deus quer construir nossa vida moral e espiritual. E é por isso que Ele prova a nossa fé. Concluindo, se quisermos andar pela fé, sempre teremos que lembrar a nós mesmos o seguinte: que existe uma diferença entre provação e tentação. A tentação é lógica. Eu acho que nessa igreja ninguém gosta de mim. Mas Deus está dizendo, eu quero que você fique aí e aprenda a obedecer, aprenda a suportar. Você acha que igreja todo mundo é bonzinho? Está cheio de capeta aqui, ó. Às vezes nós mesmos agimos como capeta, sabia? Os maiores demônios são os nossos desejos e pensamentos. E nós colocamos a culpa no diabo. Nós queremos que ele pague por nós no inferno o que nós deveríamos pagar. Mas nós não olhamos para o preço que Jesus já pagou por nós e que nós deveríamos imitar. A provação é ilógica. Imagine eu ter que esperar um Deus tão grande, não podia resolver num clique. O japa lá, não sem parar, 1h30. Acho que entrou um cisco no olho dele. E os olhos do japa pequenininhos. Com todo respeito aos japoneses. E ele devia estar com o olho meio fechado. E ele foi curar o olho para dar o clique em mim. Para fotografia. 1h30. 2 fotos. Amanhã, você vai pegar o trem, meu filho. O metrô. Aquele ônibus. Que o camarada dormiu, parece que com 2 pizzas debaixo do braço. É um cheiro desgramado. Eu não sei qual é o desodorante do infeliz. Eu acho que ele não troca as cuecas há 10 anos. Porque às vezes você senta do lado de uma pessoa, sobe aquele aroma. Que nem defunto aguenta. Parece que a turma tem medo de tomar um banho. Se higienizar. Você fica perto, você vê as caspas brigando por localização, espaço. Essa área da cabeça é minha. E aquela briga territorial. Piolho. Amanhã você vai começar a enfrentar essas coisas. Hoje você está num ambiente espiritual. Amanhã você vai estar num ambiente diferente. Onde você, se pudesse, gostaria que aquilo
fosse exterminado. Mas Deus colocou você lá. E você já deve ter dito: Senhor, quando é que o Senhor vai me tirar daqui? Quando é que o Senhor vai abrir uma outra porta? E Deus parece que está em silêncio. Bom, se Deus não falar nada, é porque eu também não tenho que fazer nada. Você que pense. Você viu que você tem que ser perseverante no trabalho de Deus na sua vida, para que você pense como uma pessoa madura e correta, sem faltar em nada, no lugar onde você estiver. Você tem que ser um bom vizinho. Você tem que ser um bom profissional. Um bom executivo. Um bom filho de Deus. Um bom líder. Fazer a vontade de Deus. Você deve entender que Deus prova a nossa fé, a fim de que sejamos aperfeiçoados como? Moral e espiritualmente por Ele. Não pensa que é chegar só: ó Deus, em nome de Jesus, eu quero acender uma vela, me dá. Não, Deus vai trabalhar no seu caráter. Você tem uma queda para a prostituição, Deus quer trabalhar nessa área. Você tem uma queda para materialismo, para avareza, para mesquinhez. Esteja certo que Deus vai trabalhar nessa área. Às vezes Deus dá até mais do que você merece. E você diz: ó, Deus está me abençoando. Não se engane. Você está caindo numa armadilha. Eu já vi gente que recebeu muito dinheiro e disse: olha o quanto Deus está me abençoando. Se tornou uma pessoa mesquinha, avarenta, sem generosidade. O resultado lá na frente, meu irmão, foi triste. Abra os teus olhos. Você pensa que o diabo sempre vai ser expulso? Você já esqueceu do livro de Jó? Que Deus dá permissão para ele agir? Entenda que Deus sempre provará a nossa fé por meio das dificuldades, suas ordens, nosso dinheiro e da nossa confiança com fidelidade, enquanto esperamos por Ele. O que você vai fazer agora dentro das suas dificuldades? Vai simplesmente dizer: Deus, me tira daqui para o mundo que eu quero descer? Ou você vai buscar: Deus, o que tu estás fazendo? Eu não estou aguentando mais essa vida, Senhor. Mas o que o Senhor está fazendo? O Senhor pode me ajudar? Quando Deus diz para você: ame o seu inimigo. Deus, por que eu tenho que amar meu inimigo? Senhor, desculpe, eu não quero contestar-te. O que eu devo fazer por ele? Quando Deus começa a nos provar acerca da nossa confiança ou do nosso dinheiro: Senhor, por que eu não sou dizimista? Por que eu não sou ofertante? Por que será? Analise a sua vida. Você acha que dando um púlpito para a igreja Deus vai abençoar você? Ah, nós precisamos, obrigado. Mas Deus não vai abençoar você porque você deu. Deus vai abençoar a sua generosidade. Se você é generoso, como domingo tive que falar algumas coisas que algumas pessoas ficaram impressionadas. Mas não tem que se impressionar. Nós temos que ser verdadeiros. Você olha aqui, não, aqui já tem tudo.
E as contas amanhã, quem paga? Não é mesmo? Por que eu não sou generoso? Por que eu sou tão mesquinho? Por que eu sou tão egoísta? Deus vai trabalhar com você nisso. Por que eu sou tão impaciente? Pessoas impacientes são sempre pessoas nervosas. Elas não conseguem conversar, é sempre agindo na frente. Estão sempre bufando. É que nem touro. Touro louco. É como aquele jovem animal que quer se tornar o líder, mas o guerreiro velho, ainda forte, sabe como combater. Haverá o tempo em que ele não terá forças, então perderá o seu espaço para alguém que se torna como ele. Não é um entusiasmo que vai fazer com que nós alcancemos grandes benefícios nesta terra e fora daqui. É a nossa fidelidade a Deus. Eu espero que eu tenha sido instrumento de Deus para ensinar vocês durante essas 6 semanas algumas coisas, lições essenciais à vida cristã e à própria vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.